família nesta noite. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo venha nos trazer o Teu amor, a Tua comunhão, a Tua união, e que tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor.
você faça do seu coração a habitação do Espírito Santo. E que por meio da tua adoração aí na sua casa as cadeias venham ser quebradas. Aleluia, Jesus.
Deus é bom. Quero saudar todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos ao Senhor, continuando após esse louvor maravilhoso, a quem somente o Senhor é digno de honra e de glória. Conforme eu tenho colocado aí no chat e tenho comunicado no grupo da igreja, a importância nesse momento de vocês estarem juntos como família, como membros dessa igreja. E após essa mensagem, qual algo que Deus certamente colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. E logo em seguida, ao ouvir essa mensagem, vocês conversem entre os irmãos aí na casa, esposa, filhos, porque em breve, depois do decreto do governador, dependendo a ordem que vier, temos que tomar alguma iniciativa para estarmos juntos, adorando ao nosso Deus, de uma maneira responsável, de uma maneira segura, de uma maneira bem real também, onde não podemos deixar de adorar o Senhor, até mesmo porque nós não sabemos até quando estaremos vivendo essa situação. Não tem nada certo, não tem tempo certo, mas dentro das precauções previstas, conforme aí tem determinado os órgãos de saúde, nós vamos procurar um meio, um lugar que seja seguro para todos, a fim de que possamos, juntos em breve, adorarmos ao Senhor como Ele é digno. Amém? Eu quero compartilhar com vocês, no segundo livro de Reis, no capítulo 7, eu vou ler apenas o versículo 3 e o versículo 4, para ganharmos tempo, que diz o seguinte: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Somente esses 2 versículos. Irmãos, estamos vivendo momentos em que precisamos tomar decisões, precisamos de sabedoria e precisamos também tomar algumas iniciativas. E o propósito dessa mensagem é despertar a igreja a não cruzar os braços e aceitar de maneira natural e ingênua tudo aquilo que vem de fora para a igreja. Ser prudente, ser imprudente, irresponsável, irracional e persuasivo não é meu objetivo, até mesmo porque cada um é responsável pelos seus próprios atos e decisões. Jesus nos libertou para sermos livres. Estou apenas procurando cumprir o meu ministério. Amém? Afetados pelo clima, pela política, pela economia e outros. Não podemos ignorar esta realidade. Meu papel aqui não é político, e sim ser um pregador das boas novas. Possa ser que em algum momento você possa me interpretar que eu esteja usando o altar para dar alguma conotação política, mas nós, como cidadãos, não temos como ficar fora dessa realidade sem reagirmos a alguns procedimentos e a algumas situações que precisamos também ter o nosso posicionamento, porque tudo que está em nossa volta, tudo que diz respeito à sociedade, também nos atinge. Então, jamais quero usar o púlpito para falar de política ou fazer campanha, não tem razão nenhuma de ser, sou totalmente contrário a isso. Mas, quer queira ou não, aquilo que nos envolve, nós somos obrigados a instruir a igreja, porque nós temos a palavra de Deus como direção para as nossas vidas. E quer queira ou não, se houver algo semelhante àquilo que se fala lá fora, que se prega lá fora, então também fazemos parte desse mundo social. E quer queira ou não, sempre política,
e religião, elas estão envolvidas de uma maneira ou de outra. Se nós olharmos para o Velho Testamento, exemplo, o próprio Deus falou pelo seu Espírito a Isaías, falando de Ciro, que era um governante, que iria surgir após 200 anos para um propósito do Senhor. Então, era uma autoridade, era um governo. Então, mas minha intenção jamais é ser política, sou contra, totalmente contra. Vocês vão ouvir no decorrer da minha mensagem, vocês que me conhecem, nós temos que separar uma coisa da outra, mas ao mesmo tempo, temos que fazer a aplicação da palavra, para que possamos assim experimentar o que ela nos concede para esse momento presente. Então, a Bíblia, ela é para ser vivida no presente, ser aplicada no presente. Esse é o maior momento que nós temos necessidade da palavra e do agir de Deus. Mas nós temos uma garantia, nós temos um futuro, e sabemos que isso é real, onde Deus nos promete um novo céu, uma nova terra, onde não há choro, não há pranto, não há morte, não há fome, não há nada que nós estamos vivendo nesse tempo presente. Então, o uso da palavra e a sua aplicação é para agora, é para já. Amém? Então, como eu li, desde o capítulo 6, fala a respeito do cerco de Samaria pelos sírios. E ali eles se acamparam em volta, e o povo ficou prisioneiro na sua própria cidade. Não podia sair, ninguém podia entrar. E acontece que o sustento, a alimentação do povo foi ficando escasso. Cada dia que passava, a comida diminuía, e a fome aumentava dentro de Samaria. Então, ao ponto que as pessoas estavam morrendo de fome. A Bíblia relata, lá no capítulo 6, que muitas pessoas já tinham morrido já pela fome. E chegaram a um ponto onde até o jumento, que é um animal impuro, o valor da cabeça de um jumento com uma porção de esterco passou a valer algo tremendo, mais ou menos 80 moedas de prata, uma cabeça de jumento, algo que era proibido comer. E mais ainda, as pessoas começaram a matar seus próprios filhos, como relata a palavra, para comer. E assim duas mães fizeram esse pacto. Uma matou o seu filho, elas comeram, e quando chegou a vez de matar o seu outro filho, ela não quis matar o seu filho para que fosse ali serviço de alimento. E foram até o rei, e o rei, quando ouviu essa mensagem, ele ficou desesperado, ficou preocupado com a situação, e aí ele culpou o profeta Elias, devido a uma situação lá atrás, onde Elias liberou os sírios, o exército sírio. Por quê? Foram captados pelo próprio poder de Deus, onde deu uma cegueira para eles, e o rei Jorão acusou Eliseu dessa situação. E aí eu já contei na mensagem passada um pouco do que aconteceu, mas vamos lá. Como eles estão? Havia 4 homens doentes, 4 homens leprosos. Interessante. Só que eles chegaram a uma conclusão. Eles já estavam doentes, já tinham um problema de saúde que provavelmente poderia levar à morte. E o pior ainda era a fome, a escassez de alimento. E eles, dentro dessa situação, eles resolveram tomar uma posição. Um chegou para o outro e comentaram entre eles, por que ficaremos aqui à entrada da porta? Se nós ficarmos aqui parados, nós vamos morrer de fome. Isso é certo. Se nós entrarmos para a cidade, nós também vamos morrer de fome, que é o que já está acontecendo lá dentro. E qual a opção que nós temos? O que devemos fazer? Então eles tomaram uma decisão em conjunto e tomaram o acampamento dos arameus. De todo jeito nós vamos morrer. Se entrarmos para a cidade, a morte já é certa. Se ficarmos aqui, também a morte já é certa. Então vamos até os arameus. Se ele nos matar, de todo jeito, a morte já era certa, ficando na porta da cidade ou entrando. Vai que porventura eles nos permitam que vivamos. Então eles foram, porque não tinha outra opção. A única opção era sair da porta da cidade e não entrar, e ir até os
sírios, ou melhor, até os arameus. Eu gostaria de fazer uma comparação de fatos. O que nós estamos vivendo no dia de hoje. Essa mensagem me chamou a atenção que dá para a gente comparar e pensarmos em tomarmos decisões também conforme a palavra nos orienta. Então vamos dizer que Samaria é a nossa casa, onde a gente conversa, onde vivemos a maior parte. A porta de Samaria, faz de conta que é o quintal da casa, que estão dentro de casa. O acampamento arameu é o local de trabalho. E o exército arameu que ali se encontrava é o mal. Vamos chamar de o coronavírus que está lá. Então o povo, simbolizando os leprosos, não tinha saída. Se ficasse dentro de casa, dentro de Samaria, ia morrer de fome. Se ficasse de braços cruzados, indo até o quintal de casa, sem ter uma iniciativa, sem ter algo que venha fazê-los com que buscasse um recurso para a sua sobrevivência, iam também morrer. Então eles não tinham opção. A opção deles é enfrentar, ir até o campo de trabalho, até onde estava o coronavírus, que é o exército arameu, e arriscar. Quero desde já dizer que em momento algum estou incentivando ou persuadindo alguém para tomar uma decisão irresponsável. Por isso que eu convoquei todos vocês para que ouvisse a mensagem, conversasse entre as famílias, para que essa palavra sirva de alerta para nós, como um pai de família, como um dona de casa, como filhos, e nós também como igreja. Mas vamos lá. Deus colocou inteligência no céu para ser usado em seu favor e em favor do seu próximo. Então, os 4 leprosos, numa situação degradante, além de enfermos, doentes, então eles não tinham opção. Então, tem situações na nossa vida que precisamos parar, pensar, buscar sabedoria em Deus e tomar uma decisão. Senão nós vamos morrer. Senão nós vamos ficar improdutíveis. Senão a alimentação, como cessou dentro de Samaria, certamente vai cessar também, já está cessando dentro de muitos lares. Muitas pessoas estão desesperadas. E a prova disso, a vizinha chegou até em casa esses dias, pedindo ajuda para uma família, lá do Riacho Fundo, que estava em necessidade, estava com um bebê recém-nascido, a mãe não tinha leite, tinha que dar aquele leite caro, não, uma coisa assim, e estava sem comer, e o pai estava desesperado, pensando até em tirar sua própria vida. E foram lá pedir a nossa ajuda. Certamente que ajudamos. Pedimos para que ela levasse ajuda até aquela família. Isso é um caso só que eu estou falando. Então, existem muitos outros casos que estão acontecendo, e até mesmo no nosso meio, que a tendência normal e natural é os recursos que a gente tem, se não forem repostos, se não forem colocados, eles vão se acabando. Isso vai trazendo preocupação. Então, o Senhor nos deu sabedoria, nos deu meio para agirmos e buscarmos recursos para que não venhamos a perecer, seja na fome, seja na enfermidade ou qualquer uma outra coisa. Então, Deus tem nos colocado essa capacidade. A Bíblia diz claramente que Ele que coloca em nós a inteligência na nossa mente, é para atitudes, sermos responsáveis pelos nossos atos. Então precisamos parar, deixar esse marasmo, deixar que se imponha a situação que nós estamos vivendo, porque quem sabe da sua necessidade e da minha somos nós. Essa é a realidade. Então precisamos de uma maneira responsável, de uma maneira segura, sábia e inteligente, usar essa capacidade que Deus nos colocou, para que possamos assistir o nosso sustento e os meios de alimentar a nossa família e assumirmos com os nossos compromissos. Sei que muitos estão tranquilos porque não foram afetados no seu trabalho, no seu salário, mas outros irmãos nossos estão sofrendo por isso.
Louva a Deus, porque alguns estão tendo a iniciativa de fazer uma coisa daqui, uma coisa dali, estão tirando o seu ganha-pão de cada dia, mas nem todos estão nessa oportunidade. Até mesmo a pessoa que de vez em quando vai ajudar lá em casa, ela com essa situação, ela pediram para que ela não saísse mais, não fosse mais trabalhar, e depois de 2, 3 semanas, a crise chegou na casa dela, e ela nos ligou pedindo até mesmo que adiantasse uma certa quantia, um serviço que ela nem prestou porque não tinha nada para comer. Então é mais uma situação que eu estou colocando, e se ela não abre a boca, não sai da sua casa, não vai até a minha casa e pede o dinheiro adiantado, ou emprestado, não sei, doado, como é que vai ficar, para poder se sustentar, como que vai ficar a situação dessa família? Ninguém estava trabalhando. Então, essa mulher, quando ela chegou ao extremo da sua necessidade, ela saiu para pedir ajuda, ainda que fosse um adiantamento de algum pagamento de um serviço que irá prestar futuramente. Mas ela teve a sua iniciativa, como você também tem que ter a sua, e eu tenho que ter a minha como pastor também. Porque precisamos usar essa capacidade que Deus tem nos concedido. O coração do homem está nas mãos do Senhor, irmãos. Ele usa quem quer e do jeito que ele quiser, do jeito que ele desejar, da maneira, no tempo. Então esses 4 leprosos foram usados pelo Senhor, para que assim viesse a ser cumprida uma palavra que foi dada a Eliseu. Ele tinha profetizado no dia, ou melhor, naquele mesmo dia, dizendo que no outro dia, Samaria voltaria a ter a sua economia, não haveria mais fome, não haveria mais miséria no lugar. Mas Deus usou esses 4 leprosos, colocando o desejo no coração deles, para que fossem até o acampamento. Então o Senhor tem o domínio do meu coração, o Senhor tem o domínio do seu coração, Ele faz da maneira que Ele bem desejar, e usa quem quer segundo os seus propósitos. Eu posso muito colocar versículos diversos em cada um desses tópicos, mas resolvi fazer uma mensagem mais aberta, uma mensagem mais livre, para que possamos falar aquilo que está no nosso coração e tomarmos as nossas decisões. Mas tudo que eu estou falando para você, bíblico, e aqueles que conhecem, certamente vai adequando a palavra do Senhor. Que as nossas decisões sejam orientadas pela vontade divina, expressa na sua palavra. Podemos tomar decisões aleatórias, irresponsáveis. Não. Nós temos uma palavra que é a palavra de Deus, que nós cremos que é a verdade. Nós temos o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Então, nessa humildade, nessa dependência do Pai, é que nós devemos assim buscar orientação em Deus. Para esse momento de luta, de tribulação, Ele nos conceda uma direção, nos dê uma luz, para que possamos tomar algumas atitudes e tomarmos decisões que venham trazer suprimento à nossa casa e venham nos trazer paz, e não angústia, não desespero, não medo. Então, a palavra de Deus é a fonte, assim como o Senhor colocou no coração daqueles 4 leprosos, para que assim fosse até aquele acampamento, e assim Deus viesse usá-lo natural, que o Senhor também coloca no seu coração a sua palavra, direcionada pelo seu Espírito, te iluminando para que você possa reagir diante dessa situação, e Deus faça um milagre sobrenatural em você e na sua casa. A atitude desses 4 leprosos não serve de exemplo para nós reagirmos a essa estagnação que estamos vivendo ultimamente? Então, se a palavra de Deus, ela tem que ser aplicada, como eu falei, que a razão de ser da palavra nesse momento é a sua aplicação. Então, simplesmente não é uma história, se deixou escrito, é para o nosso conhecimento, para que possamos meditar e reagir diante daqueles que tiveram fé, que foram usados por Deus, que deram ouvido à sua voz e reagiram. Então eu acredito que esta mensagem desses 4 leprosos, dessa fome em Samaria, é um bom exemplo para a nossa situação. Então, se tivermos a palavra de Deus no nosso coração, se tivermos de acordo com a vontade do Senhor, nós podemos reagir a determinadas situações que Deus é quem vai operar um milagre. Não somos nós, não vai ser a nossa capacidade ou aquilo que está diante dos nossos olhos, mas sim aquilo que Deus colocar no nosso coração, porque sabemos que Ele é poderoso para fazer coisas que nós nem imaginamos.
Ele tem essa grandeza de abrir portas, de dar sinais e maravilhas, de fazer milagres. O nosso Deus é o mesmo. Então, não se deixe levar pela limitação da razão, ou daquilo que as nossas vistas conseguem ver, ou até mesmo diante daqueles que se dizem conhecimento e autoridade, impõem sobre o povo, do que a própria ação do Espírito, ou até mesmo a orientação da palavra de Deus nos nossos corações. Então, precisamos tomar essa palavra como exemplo, ter a aplicação com fé na direção do Senhor. Não de uma maneira irresponsável, simplesmente porque está escrito, eu vou fazer daquela maneira. Não, não é assim que funciona. Através da palavra, tenhamos sabedoria, tenhamos consolo, tenhamos paz, um direcionamento de Deus, mediante a fé que Ele colocou, para que possamos vencer toda e qualquer situação que estamos vivendo nos últimos dias. Eu acredito que essa mensagem, essa palavra, e a ação de Deus na vida desses 4 leprosos, usando o seu servo, o profeta Eliseu, serve de um bom exemplo para nós nesses últimos dias, para não ficarmos simplesmente estagnados, na inércia, parados, sem reagir, deixando que nos conduzam da maneira que bem assim desejam. Então quero mais uma vez dizer, no momento eu quero ser imprudente, quero ser irresponsável, quero deixar bem claro que nós devemos agir tanto com a razão, como também pela fé. Quem dita as regras de conduta da igreja é o seu único dono, Jesus Cristo. E não as autoridades governantes. No Antigo Testamento, os reis buscavam o conselho dos profetas. Então nós vemos que antigamente funcionava assim. Se você olha para o Velho Testamento, os reis, quando precisavam de algum conselho, precisavam de direção, ou até mesmo de um socorro, eles recorriam a Deus, ao Deus de Israel, que era representado pelos seus profetas. Então nós vemos, no tempo de Samuel, um bom exemplo, onde tudo que o rei desejava, o rei queria saber, consultava o profeta. No tempo de Elias, no tempo de Eliseu e outros mais. Então, a política, o governo, os profetas estavam juntos. Só que antigamente o governo se submetia a Deus, através da palavra profética, através dos homens de Deus. A política ela funcionava porque Deus estava acima dos governantes, estava acima dos reis. Então eles pediam a orientação de Deus. E Deus, pelos seus profetas, dava vários livramentos ao seu povo. Mas, infelizmente, no decorrer do tempo, esse papel ele foi invertido. Hoje nós não vemos uma igreja forte, uma igreja sábia, uma igreja com a presença e com a sabedoria de Deus para orientar os governantes. É triste e lamentável, mas nós sabemos isso, principalmente nos momentos de política, de eleição, onde a igreja era para ter um posicionamento de Deus quanto a isso aí, mas não. Se envolvem com a política, até mesmo são direcionados a alguma autoridade através da eleição do povo. E a igreja, de certa forma, tem se envolvido, tem invertido os papéis. Então nós não podemos cair nesse mesmo erro. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra do Senhor, temos que tomar o nosso lugar como povo de Deus, como igreja do Senhor. Quem é dono da igreja, quem deve dizer como nós devemos cultuar, como nós devemos andar, é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. Então não podemos ficar nessa inércia e aceitar tudo que vem de fora. Você e eu também não sei tudo o que acontece por trás de tudo isso. É o que estamos vivendo. Se não já é um treinamento para nós aceitarmos coisas piores que virão futuramente. Se nós não abrirmos os nossos olhos, nós vamos ser vítimas do sistema do reino das trevas. Nós vamos ser pessoas dominadas por aquilo que os homens dizem como devem ser. Não quero mostrar insubmissão à autoridade de forma alguma. Mas eu quero que vocês entendam que nós como cristãos, nós temos um reino, nós temos um dono, nós temos um Senhor. E não podemos abrir mão da palavra do Senhor e fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer.
Isso mesmo sem trazer nenhum prejuízo à sociedade, ou até mesmo mostrando insubordinação diante dos governadores. Por isso que eu quero que vocês depois comentem, vocês falem sobre essa questão, porque não devemos mais ficar de braços cruzados. Dia 3 é o limite que eu estou dando para aceitar toda essa situação, mas depois temos que pensar de uma maneira responsável, seja com máscara, seja com luva, seja com óculos, seja com bota, seja com qualquer EPI. Mas nós, nem que seja 1 quilômetro de distância, um dando tchau para o outro, mas nós precisamos congregar, nós precisamos nos reunirmos, nós precisamos aprender uns com os outros, nós precisamos louvar junto com a nossa equipe de louvor. E isso eu vou propor para vocês, eu não vou fazer isso só. Eu não represento a igreja sozinho. A igreja somos nós. Então, por isso que eu pedi que vocês se posicionassem, vocês conversassem entre vocês, porque depois desse novo decreto, desse prazo, nós temos que pensar de uma maneira responsável, em não aceitarmos, de uma maneira bem pacífica, bem natural, sem reagirmos com as coisas do Espírito, sem a palavra de Deus. Então, infelizmente, a igreja hoje era para ter a palavra final, era para ter a sabedoria de Deus, era para influenciar a política, mas não, ela é influenciada pela política. Muitos se vendem por lugar, se vendem por posição, se vendem por terreno e outras coisas mais que eu não quero entrar nesse detalhe, mas só quero chamar a atenção. Assim como era no Antigo Testamento, onde os reis, a política se submetia ao Senhor através dos profetas, assim também nesse dia de hoje, principalmente a igreja tem que estar sujeita à palavra de Deus e sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos abrir os nossos olhos. A intervenção divina foi e sempre será a solução para as nossas impossibilidades. Então nós vemos aqueles 4 leprosos, que se entrassem na cidade, ou se ficasse dentro de casa, ia morrer de fome. A crise chegaria, as dívidas aumentariam. Se ficam estagnados num quintal, na porta de Samaria, iam morrer da mesma maneira, com fome, porque o quintal era o seu limite. Mas como eles tiveram iniciativa, isso na direção de Deus, por causa da palavra liberada ao profeta, o próprio Espírito de Deus colocou no coração daqueles 4 leprosos, e assim eles foram numa esperança. Eles foram com uma alternativa, ou melhor, com 2, viver ou morrer. E essa foi a melhor opção, porque as outras 2 era a morte na certa. Mas quando eles foram, direcionados pela palavra, houve o sobrenatural. 4 homens apenas andando. O Senhor fez com que os arameus ouvissem um barulho de um grande exército. E eles ficaram com medo, ficaram atemorizados. Olha, o Samaria contratou o exército do egípcio e tantos outros exércitos, e eles vêm com todo o poder para nos esmagar. E eles fugiram, eles correram, deixaram os cavalos, deixaram as roupas, deixaram as armas para salvar a sua própria vida. E eram apenas 4 homens famintos e leprosos. Mas estavam na direção do Senhor. Então, 4 passos de 4 homens. Melhor, os passos de 4 homens. Deus fez com que eles ouvissem um grande exército e fugiram. Então, quero chamar a sua atenção para esse caso. Se nós não tomarmos iniciativas e não crermos na palavra de Deus, o que o Senhor pode realizar diante dessa situação que nós estamos vivendo, nós vamos morrer onde estamos. E essa é a minha preocupação. Por isso que eu falei, não estou aqui para incentivar ninguém a nada, mas estou aqui para assumir o meu papel como pastor. Estou aqui para cumprir o meu ministério e trazer esse alerta para você. Que você pense, medite na palavra, ore, busque em Deus. Eu não tenho o poder de tomar decisões por você e saber de qual seria a sua melhor maneira de viver nesse momento. Mas isso é com você. Mas a palavra de Deus é um guia para as nossas vidas. Então creia que Deus continua sendo o Deus do impossível. Ainda que eles tenham que ir até o campo de trabalho, vamos dizer o seu serviço, que é o campo dos arameus.
ainda que saiba que lá existe o mal, como estipulei, como um coronavírus que está lá no trabalho, mas se você estiver dentro da proteção de Deus, estiver dentro da sabedoria, fazendo aquilo que é legal, aquilo que é normal, a probabilidade de você ter sucesso e você vencer é muito mais do que ficar em casa de braços cruzados. Entendam, não estou dizendo vão trabalhar, desobedeça o governo, não é nada disso. Estou colocando uma palavra para que você busque em Deus e possa buscar meios no Senhor para tomar decisões naquilo que seja o melhor para a sua casa, para a sua família e para a sua vida espiritual. A tendência da igreja, se ficar em casa, ou ser indecisa, é definhar espiritualmente. Irmãos, eu particularmente, são pouquíssimas as pessoas que vão crescer espiritualmente dentro de casa. Porque é normal a carne lutar contra o espírito. É normal, se estamos em casa, nós nos acomodarmos. Se der sono, a gente vai dormir. Se der fome, a gente vai comer. Estamos muito cômodos. Então, se nós não tivermos essa iniciativa de fazermos alguma coisa, nós vamos morrer espiritualmente. Porque quando a gente não congrega, quando a gente não tem esse vínculo, esse contato com os nossos irmãos, para aprender um com o outro, porque a igreja é um conjunto de membros, é um corpo onde cada membro tem que estar junto para ajudar um ao outro, dar o funcionamento, a edificação. Então, eu acredito que muitas pessoas já não têm o fervor que tinha antes da quarentena. Eu espero e oro que Deus possa assim multiplicar aqueles que já eram fervorosos, que sejam mais ainda. Mas o normal não é nós crescermos espiritualmente. Isso, eu tenho escutado pessoas, tenho visto reações de algumas pessoas. Encontrei com uma colega no mercado e ela, ô pastor, tudo bem, eu não vou nem chegar perto do senhor porque não sei se o senhor vai ter receio de me cumprimentar. É porque todo mundo está assim, todo mundo está em casa, ninguém cumprimenta mais ninguém, tem essa frieza toda. Pastor, você sabe que até uma amiga minha falou que está até achando bom, porque está nessa quarentena e não tem que ir para a igreja. Desse jeito, irmãos. Então, imagine indo para a igreja, pensa assim, tem um coração desse jeito, e sem igreja. O é mais fácil, aconteceu uma transformação no meio do povo de Deus, onde o Espírito do Senhor se move, ou em casa. Talvez vendo televisão. Novela eu não vou nem falar, que para mim isso é um nível tão baixo. Crente que vê novela, eu vou até abrir o verbo agora. Não é crente. Vou dizer mesmo, não é crente não. Então precisa se converter e ganhar o seu tempo, alimentar o seu coração com coisas boas. Aquilo que é verdadeiro, que traz edificação para a sua vida espiritual e para a sua casa. Então temos que reagir. Se ficarmos e aceitarmos tudo que vem de fora, nós estamos definhando cada vez mais. A fome espiritual está chegando. Irmão, isso é tão real, que nós vemos aí o índice de problemas no lares que está acontecendo. Isso não é somente de ímpios, não. Muitos crentes não têm estrutura e não têm vida para estar dentro da sua própria casa, junto com a sua esposa. E espero que a única espada que esteja usando seja do Espírito. Irmãos, é uma realidade. Falta esse preparo em nós. Então precisamos da igreja, precisamos estar juntos para adorarmos e exaltarmos ao Todo-Poderoso. A igreja é edificada pelo agir do Espírito Santo de Deus e pela comunhão entre os irmãos. Sim, quem sustenta, quem alimenta, quem edifica a igreja é o Espírito Santo do Senhor. Mas nós precisamos dessa edificação através da comunhão também. Então, se não tem comunhão, a coisa é lógica. Como se eu não tenho comunhão, se eu não compartilho, se eu não falo, se eu não exerço o ministério, você não exerce o seu ministério, então a tendência é esfriar cada vez mais. A maior prova
do amor de Deus em nós é demonstrada em obras para com o próximo. Então veja bem, se isso está afetando a nossa vida espiritual e, no modo geral, a igreja ou não. Se a maior prova do meu amor por Deus, como diz o grande mandamento, né? Amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e do teu todo entendimento. Então, se eu amo ao Senhor dessa maneira, obrigatoriamente, para que este amor seja real, para que ele seja verdadeiro, ele seja visto pelo próximo, ele venha converter e converter pessoas, eu preciso expressar este amor. E como que eu vou expressar este amor? Como que eu vou cumprir o segundo e grande mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo? Se eu não tenho esse contato, se eu não tenho essa comunhão, se eu não posso sair nas ruas, se eu não posso estudar, se eu não posso ir no trabalho, se eu não posso ir a determinados lugares, como que eu vou exercer o primeiro mandamento, que é amar a Deus? Só tem um jeito de expressar Ele para o meu próximo, ainda que eu possa adorar a Deus individualmente, em espírito e em verdade. Mas o segundo mandamento, ele fica invalidado. Nós não vamos viver um evangelho completo. O evangelho vai ficar fragilizado, debilitado. Porque se eu amo a Deus, eu tenho que expressar esse amor para com o próximo. Como diz lá em Tiago, no capítulo 2. Se você tem fé, então mostra a sua fé sem as suas obras. Porque eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Então, se eu não tenho pessoas para me relacionar, se eu não tenho pessoas para congregar, para ajudar, para ser ajudado, para compartilhar, então qual é a edificação que vai haver diante dessa situação? Por isso que eu vejo que nós estamos sendo afetados de uma maneira muito sutil e precisamos abrir os nossos olhos espirituais e reagir de uma maneira prudente, de uma maneira sábia, de uma maneira segura, de uma maneira real, onde venhamos a sermos edificados e não de forma alguma trazer prejuízo para nós. Então precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Então o grande mandamento que Jesus nos deixou foi exatamente esse, quando ele disse lá em João: novo mandamento vos dou, amai ao vosso próximo assim como eu vos amei. Então ele nos compromete mais ainda com o amor de Deus, mandando que venhamos amar o nosso próximo seguindo o seu próprio exemplo, onde ele se entrega em favor do próximo. Se eu não tenho um próximo diante de mim, se eu não tenho esse contato com as pessoas, como que eu vou exercer esse amor? Ele vai ficar falho. E nisso, certamente, se a fé ela é aperfeiçoada pelas obras, então se eu estou impossibilitado de realizar a obra, no mínimo a minha fé vai ficar estagnada. E nas coisas espirituais não funciona assim. É como a compra que você fez do mês. Se não repor, uma hora ela vai acabar. Assim também a fé e o amor dentro de nós. Se não colocarmos em prática, ela não vai ser aperfeiçoada. Então precisamos praticar. A razão de ser das Escrituras e do Evangelho não é somente falar, é fazer, é praticar. E essa é a realidade que nós, como igreja do Senhor em toda a face da terra, precisamos tirar essa venda dos nossos olhos e a ser mais praticantes da palavra do que somente ouvinte ou falante da palavra. Então precisamos tomar uma decisão. Como eu já falei, a fé ela é aperfeiçoada pelas obras. E a ausência dessas obras vai enfraquecer a fé. E onde não há fé, não há amor. Porque o amor é a fonte da fé, é a fonte da esperança, é a fonte da piedade, da perseverança. Todas essas boas dádivas que vêm do fruto do Espírito, é através do amor. Então precisamos amar a Deus, sim, continuar amando ao Senhor como pessoas, como indivíduo, mas precisamos colocar em prática também o segundo e o grande mandamento. A noiva está pronta, ou melhor, o noivo está pronto, mas a noiva não. Ela precisa ser ornamentada. E a noiva somos nós. Não acredito que estamos prontos para o arrebatamento.
Assim como a noiva, ela tem toda aquela preparação para o dia do matrimônio, onde ela sai, vai para o salão, outras pessoas, uma vai fazer o cabelo, outra vai fazer a maquiagem, outra vai colocar o vestido. Assim também nós precisamos estar juntos para ajudar essa noiva que é eu, que é você, todos nós que temos essa nossa fé em Cristo Jesus, temos essa nossa confiança no poder do seu sangue, para que sejamos preparados uns com os outros. O Senhor já está pronto, mas nós como igreja ainda não estamos, e precisamos estar juntos, sendo preparados, sendo ornamentados, como? Através da graça, do dom que Deus tem dado a você, e tem dado a tantos outros, para que possamos assim ajudar, exortar, consolar, edificar uns aos outros. Então, sem essa ajuda, vocês já pensaram uma noiva colocar aquele véu, colocar aquele vestido, se maquiar sozinha? É impossível. A não ser que ela vá, do jeito que ela saiu do banheiro, ela vá para o seu casamento. No máximo que ela vai fazer é pintar o seu, ou melhor, pentear o seu cabelo. Então precisamos sermos ornamentados, através das boas obras, da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então o noivo está pronto, mas a noiva precisa se preparar, precisa se ornamentar, e isso é feito quando estamos juntos, congregando na dependência do Espírito Santo do Senhor. Desde o início dessa quarentena eu venho dizendo que o problema da praga é tão real quanto os interesses políticos e religiosos. Se nós não reagirmos, a igreja será a mais prejudicada de todos os demais setores da sociedade. Danos materiais se recuperam com certa facilidade, com esforço também, luta, suor. E o dano espiritual? É o que todo mundo tem falado, porque eles olham de uma maneira natural. Então, olha, a economia, a crise vem, mas depois vem a produção, vem o trabalho, vem o crescimento. Realmente, é uma realidade, são coisas materiais que nós conseguimos quando reagimos, quando trabalhamos. Isso é natural. E não é tão difícil de se conseguir. O tempo vai nos ajudando a conquistar tudo aquilo que a gente perdeu, através do esforço e da graça, do poder que o Senhor nos concede para isso. Mas quando o homem é afetado espiritualmente, eu te pergunto, quanto tempo ele levaria para recuperar sua fé? Para recuperar o fervor de Deus no seu coração? Para recuperar o amor que ele tinha? Então as coisas naturais, elas são bem mais fáceis de serem alcançadas ou recuperadas, conseguidas, do que as coisas espirituais. E esta é a minha preocupação. Porque eu sei, devido à nossa fragilidade, somos pessoas, homens, pecadores, frágeis. Eu sei da luta da carne contra o espírito. E o que nós vemos na história aí é que as pessoas que se afastaram, que esfriaram na fé, para retornar de uma maneira voluntária, como é difícil. Deus precisa disciplinar, precisa corrigir, chamar atenção para que volte a fé, volte ao primeiro amor. E nisso está a minha preocupação. Em um pouco que nós temos e que Deus nos concedeu, pelo menos que venha a ser preservado. Mas se nós nos deixarmos levar, ou sermos levados por pessoas, por comandos que não seja o Espírito de Deus, certamente nós vamos morrer nessa situação. Nós vamos morrer espiritualmente. Então precisamos alimentar essa fé, essa verdade dentro de nós. Porque muitos que foram não voltaram, não tiveram a força, não tiveram a coragem, perderam a alegria de estar na igreja, de congregar, não tem mais prazer em ler a palavra, pessoas que não oram, que estão vivendo no mundo mesmo, distante do Senhor, porque o amor apagou, o amor esfriou, o mundo conseguiu abafar aquilo que Deus já tinha colocado dentro do seu coração. Por quê? Porque permitiu que isso acontecesse. Não usou da razão, não usou da graça do Senhor para reagir diante dos desafios. Precisamos acordar para não perdermos aquilo que já ganhamos, porque muitas coisas precisamos conquistar. E eu digo isso na nossa vida espiritual. O poder governamental,
será o instrumento usado por Satanás para oprimir a igreja. Irmãos, para mim está muito claro. E a Bíblia também mostra isso. Então, como que a igreja vai ser afetada? É só você olhar para a história da igreja. Olha para a história no tempo de Constantino. O que ele fez com a igreja. Olha para um tempo de Jesus. O que Herodes fez com a igreja. Era um dos governantes. Olha a situação que nós estamos vivendo no momento. Onde eles impõem, nós, de certa forma, temos que obedecer. Então precisamos acordar. Precisamos ter uns olhos espirituais para essa situação e termos sabedoria para viver, agradar ao Senhor e, de certa forma, andarmos dentro daquilo que é legal diante dos homens. Por que é que a Bíblia diz que haverá um governante mundial, onde ele vai congregar todas as nações na guerra contra o povo de Deus, contra Jerusalém e Israel, após o milênio, Gog e Magog? Vai congregar milhões de pessoas, uma liderança só que já se pensa no dia de hoje. Por causa dessa crise, já estão cogitando ter uma pessoa para que possa governar entre todos os países. Ter um comando só. Então imagine, se um governador baixar um decreto e nós já obedecemos, porque o poder público assim nos obriga. Então, quando chegar esse tempo também, qual vai ser o método? Se não for as coisas naturais, que nós vamos aceitar, de certa forma, como comum. Vamos abrir os nossos olhos. Vivemos uma guerra espiritual. Até que o povo de Deus devemos acatar a imposição do Estado sobre a igreja. Temos que ser obedientes? Sim. Temos que ser pessoas ordeiras? Sim. Temos que ser pessoas, devemos dar bom testemunho? Sim, sem escandalizar, não resta dúvida. Mas até que ponto essas ordens governamentais vêm de Deus para as nossas vidas? Até que ponto esses homens estão sendo usados por Deus para trazer uma proteção ou trazer uma ameaça para nós como povo de Deus? Então precisamos parar, não estou afirmando nada. Só estou simplesmente colocando aquilo que está no meu coração, que eu tenho pensado e transmitindo para que vocês também reflitam. As decisões, a maneira que vocês vão pensar, a conclusão que vão chegar não é minha. Eu não estou aqui para persuadir ninguém. Só quero que você, por isso que eu pedi, logo após essa mensagem, se reúna em casa e comente sobre essas verdades, vá anotando, para que assim nós possamos, como igreja do Senhor, chegarmos a uma conclusão e assim reagirmos para servirmos a Deus do jeito que Ele espera que nós viemos a servir. Se nós formos tão frágeis e cedermos a tão pouca coisa, quando vier aquilo que é mais pesado, não vamos ter estrutura. Pode escrever isso. Se nós as pequenas coisas não suportarmos, não vamos suportar as grandes. Então precisamos ser povo de Deus. Precisamos tomar uma posição de homens e mulheres de fé, de uma maneira sábia, como já tenho falado, prudente, inteligente, e agirmos na graça do Senhor para vencermos toda essa situação. A atitude corajosa dos 4 leprosos foi o suficiente para Deus trazer provisão para Samaria. Nós vamos ficar como espectadores? Simplesmente vamos ouvir e vamos obedecendo, obedecendo, obedecendo sem reagirmos? Quem conhece as coisas espirituais? É você ou os governantes que olham e administram as coisas de maneira natural? Então quero finalizar dizendo que em momento algum eu quero ser irresponsável, quero ser imprudente, quero trazer algum prejuízo para a sua vida, em hipótese alguma, ou para a sociedade. Mas como homem de Deus, como responsável em cumprir o ministério, eu quero te chamar a atenção, para que você possa refletir nessa mensagem e ter um posicionamento na direção de Deus, como aqueles 4 leprosos tiveram. Se ficar dentro de casa, vai morrer de fome. Se ficar somente no quintal, vai morrer de fome. Então, na graça e na fé, na palavra do Senhor, eles saíram e Deus operou milagre. Então, meu conselho para você é: busque a direção de Deus, para aquilo que você venha fazer, seja de fato algo que venha trazer benefício para a sua vida,
para a sua casa, e seja a mão, seja o milagre de Deus te ajudando em toda essa situação. Então Deus te deu essa capacidade, Deus te deu a inteligência, Deus te deu a palavra, te deu o Espírito, para você tomar decisões no Senhor, para que a bênção de Deus e o milagre de Deus aconteça na sua vida e na sua casa, assim como aconteceu ali em Samaria. Que a palavra do Senhor se cumpra na sua vida. Então, fiquem aí em casa como vocês estão e debatam sobre esse assunto. Em breve nós vamos dar um jeito de como chegarmos a um denominador comum e como igreja reagirmos para não sermos direcionados por terceiros, mas quem deve governar e alimentar e direcionar a vida da igreja é seu único dono, Jesus Cristo de Nazaré. Deus vos abençoe.